Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Deus seja louvado. Todos encontraram? Diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A igreja pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele é que nos justifica. Ele é que é o Jeová Tiquiceno, o Senhor justiça nossa. Porque o homem por si próprio, nenhum homem por si próprio, pode ser o maior religioso, pode ser o maior pregador que seja, ele não pode justificar a si mesmo, a não ser pelo nome de Jesus. E é pelo nome de Jesus é que nós entramos nessa graça. Às vezes a pessoa fala assim, a graça é um favor não merecido. E é mesmo. Mas não é só a salvação que nós temos pela graça, não. Nós temos pela graça muitas coisas na nossa vida que nós temos é pela graça. Se nós temos o nosso pãozinho de manhã com cafezinho, coisa gostosa, quando aquele pão começa aquele cheirinho gostoso lá na padaria, é pela graça de Deus que nós temos ele. É pela graça de Deus, nós respiramos pela graça de Deus. Então tudo na nossa vida, o nosso filho, a nossa esposa, o esposo, tudo é pela graça de Deus que nós temos. Porque se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Nem vou dizer aqui na igreja, não, neste mundo. Neste mundo. Mas Deus agrada da sua igreja. Deus, Ele olha e diz assim: estes são os meus filhos amados, a quem me comprazo. E Deus tem propósito, Deus tem projeto na nossa vida, e enquanto não se cumprir o propósito de Deus na nossa vida, Deus vai permitir nós aqui nessa terra como a luz do mundo e o sal da terra. Então, justificado pela graça, e é muito importante a gente saber de uma coisa, que o profeta Jeremias, ele profetizou lá no Jeremias 23, nós vamos ver aqui, 23, 5 e 6, para nós chegar aqui hoje, em Romanos 5. Diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, é o Senhor que diz, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra.
Vamos parar por aqui. Aí se cumpriu aqui. Nós lemos a mais de Davi. Por que de Davi? Por que de Davi? Nós lembramos do cego de Jericó, que estava gritando muito. Jesus estava passando, aí ele gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí os discípulos começaram a falar com ele: não incomoda o mestre. Irmãos, pois o mestre ele quer que nós incomodamos ele. Pedi e dá-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Ele quer que nós pedimos, buscar-me-ei, diz a palavra, e acharei. Não é de qualquer jeito não, irmãos. Quando buscar de todo o coração, nós temos que ter um coração limpo, irmãos. Nós não pode estar com sujeira no nosso coração para buscar a Deus, não, senão nós não vamos encontrar. Temos que buscar de todo o nosso coração. É a ordem do Senhor Deus, para buscar de todo o coração. E Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar. Tem pessoas, irmão, deixando para buscar o reino de Deus lá no terceiro, quarto lugar. Não está se importando, irmão, com as coisas. E isso é muito sério, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, ou as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na nossa vida. Deus vai acrescentar naquele que busca o Senhor. Aquele que põe o Senhor em primeiro lugar. Deus não é Deus, irmão. Deus não divide a glória dele com nada neste mundo. E como nós somos, irmãos, como a igreja do Senhor Jesus, é momento de reflexão, é momento de nós começar a pensar, ter atitude diferente, agir diferente. Porque é muito sério, é uma perda muito grande se nós perder o reino de Deus. Perda muito grande. Eu já preguei aqui, não vou tornar a repetir, Salmo 49, parece que é 49, 8 ou 9, diz que a alma é caríssima, que nada neste mundo pode comprar. Então nós precisamos, irmãos. Hoje eu liguei lá, eu gosto de ver noticiário. Meu irmão, eu vou até repetir aqui o que o anjo da igreja, o nosso pastor falou aqui há pouco tempo, que já pelas madrugadas os religiosos, a igreja está cheia. Irmãos, eu liguei a televisão, gente na igreja, Deus de 3 horas da manhã, irmãos. Eu não sei se alguém aqui viu, tem um lugar que chama Monte Alto. Monte Alto. Nós, irmão, temos um justificador. Por enquanto, nós temos um justificador na nossa vida. Aqueles não têm, irmãos, e faz o maior esforço para poder, irmãos, que nada pode fazer por eles, irmãos. Aí eu comecei a ver, sabe como é que é? Eu falei assim, eu preciso, eu sou ancião, mas eu preciso ainda melhorar. Ô irmão, que exemplo, eu preciso melhorar muito na minha vida como cristão. Pessoas, irmão, lá em cima, a cidade lá no fundo, eu não sei se, às vezes até tem alguém aqui que conhece essa cidade, Monte Alto. Lá em cima, irmão, lá em cima no morro, uma escadaria terrível, lá em cima no morro, vai prestando atenção.
Lá tem uma escultura com 7 metros de altura. Tudo iluminado. Todo iluminado. Ô irmão, eu falo sem ter medo. Eu falo sem temer. Porque cabe eu temer a Deus, não ao homem. Eu sou igual Paulo diz. Tudo iluminado. Lá em cima a cidade, irmão, mais alto mesmo. Cidade lá naquele buraco. E aquelas pessoas de joelho, simplesmente para tocar, irmãos. Simplesmente para fazer assim. Eu estava conversando com o irmão Francisco ali há pouco. Aí eu estava falando com ele. Cura. Eles podem receber a cura do corpo. Pode até receber. Porque até o diabo ele faz descer fogo do céu para enganar, se for possível, até os escolhidos de Deus. Eles podem receber a cura do corpo, mas da alma eles não recebem, irmãos. Porque eles não têm aqui Jesus, o justificador, aquele que intercede por nós. E aquelas pessoas subindo, milhares, irmão, não é pouca gente não. Aí eu falei assim, Senhor, hoje como estará na tua casa hoje, o Senhor sabe. Isso é lição para nós, irmãos. Isso é lição para nós. Sabe por quê? Porque às vezes nós não esforçamos. Sacrifício nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz. Nós cremos que lá, ele morreu lá, ele fez pecado, não pecador por nós, que ele morreu a nossa morte. Nós cremos no sacrifício dele. O sacrifício dele não é em vão, irmão. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o mais vil pecador nessa terra. Ah, mas eu não. A pessoa pode dizer assim, mas eu já matei 10 pessoas. Eu tenho condições de ser salvo? Tem, irmãos. Tem. Se a pessoa se arrepender, aceitar Jesus verdadeiramente, não com falsidade, aceitar Jesus, claro que ele vai ser salvo, irmãos. Porque o sacrifício de Jesus é suficiente para isso, para justificar, é o Jeová Tiquiceno, que o Senhor é a nossa justiça, ou a justiça nossa. Aí nós lemos aí que pela fé, nós temos paz com Deus, irmãos. Nós temos paz com Deus pela fé, e sem paz, eu vou te falar, sem paz, nós não conseguimos raciocinar, a pensar em decisões que nós temos que tomar. Às vezes nós tomamos decisão errada, porque essa paz aqui, essa paz que excede todo entendimento, ela não está no nosso coração, irmãos. Então nós somos justificados com essa paz. Nós temos acesso, somos justificados, temos paz com Deus, pelo qual também temos a entrada pela fé, a graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, independente do que nós estamos passando. Porque essa paz, ela produz em nós paciência. Eu não vou ler tudo aqui. Paciência, perseverança. E outra coisa, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus é o 5 que nós estamos lendo, 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos consertar a nossa vida. Ele testifica e convence o homem do pecado, do juízo
e da justiça. Os 5, 18 e 19, 5, 18 e 19 de mesmo Romano, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juiz, estou falando de Adão, sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. O Senhor, justiça nossa. Primeira carta, agora, de João 1,5 em diante, fala que Deus é luz, e esta é a mensagem que deles ouvimos. Diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos. Não podemos ser só ouvintes, mas tem que anunciar que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora é o 7, hein? Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Mas não podemos ser cristão, não podemos ser crente somente de palavras, mas temos que ter de ação. Como quando nós mostramos isso, todo mundo vê que verdadeiramente nós estamos em Cristo e Ele está em nós. Como Ele disse lá em João 15, 1 em diante, quando Ele diz que Ele é a videira verdadeira. Ele disse assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todas as varas em mim que não dá fruto, atira, corta, e limpa todas aquelas que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Aí ele diz, continuando, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim, se vós estiver em mim e eu nele, eu sou videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Não pode, irmãos. Não pode. É lutar contra o vento, irmãos. É lutar contra o vento. Sem Jesus, irmãos, sem Jesus não tem vitória, não tem salvação, não tem fé, não tem nada, irmãos. Tem nada. Não tem nada na vida, irmãos. É igual falando em Apocalipse, é miserável, pobre, cego e nu. É a palavra que nós temos ouvindo, irmãos.
A Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando comigo e com você. É a boca de Deus falando com a igreja. É a palavra, é o próprio Deus. Sem Ele nada poderemos fazer. Jesus, irmãos, Jesus no momento, Ele ainda está como o nosso advogado. O que o advogado faz? Tenta livrar a pessoa, não é verdade? De um delito cometido, que ele cometeu, de uma causa. Ele agora está como nosso advogado. Nós não podemos esquecer disso. Que Ele é o nosso advogado. Aonde está? Primeira carta de João, capítulo 2, 1 ao 6. Jesus como o nosso advogado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Oh, irmão, que amor, hein? Falando com o pastor Moisés, meu filhinho. Com o pastor Júnior, meus filhinhos. Falando com a igreja, meus filhinhos. Que amor, irmãos. Que amor. Que carinho que Deus tem por nós. Aí ele continua, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Por isso que ele nos justificou, porque Ele é justo. Se Ele não fosse justo, homem nenhum pode justificar o outro. Entendeu? Porque o homem não é justo, irmãos. Romanos 3, 23, parece que acho que é 6, 23, que fala que todos pecaram. Ou é 3, 23 ou é 6, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso mesmo. 3, 23, né? Porque todo pecado e destituído estão da glória de Deus. Mas nós temos um advogado. Se nós pecar, por enquanto, irmão, nós ainda temos nosso advogado. O advogado é para defender a causa, né? Quem contrata um advogado, ele está consciente. Ele está consciente que ele não resolve aquela causa. Então ele contrata um advogado, porque se eu puder resolver, eu vou resolver. Quem vai pagar advogado aí? Quando eu estava para aposentar, eu paguei advogado um salário mínimo, irmãos. Um salário mínimo. Paguei para ele arrumar para mim no INSS, porque se eu pudesse arrumar, está dando para entender, se eu pudesse arrumar, eu não ia pagar não. Aí continua falando, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não acabamos de ler João como advogado, João 2:1, né? 1 ao 6. Eu esqueci aqui onde nós paramos. Ele diz assim, é 2:2, né? 2:2. Acho que nós paramos no 3, já no 3. Então isso aí, né? E temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Aí agora nós pode continuar. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Vamos parar por aqui. Muito bem. Jesus como advogado, já lemos aqui. Nos Estados Unidos, irmão, tinha um advogado que todo mundo procurava ele, porque ele não perdia causa nenhuma, como Jesus. Quem tem Jesus como advogado, não vai perder a batalha não, irmãos.
Não vai perder causa, não tem causa perdida para nós, não, irmãos. Nós temos essa certeza que nós temos esse advogado. Aí todo mundo ia lá procurar aquele advogado, porque ele era bom. Ele era bom para julgar, para defender as pessoas. Mas só, irmão, que um dia, ele foi a juiz. Ele foi promovido a juiz. Então, quando eles foram procurar ele falou assim: ó, eu não posso te defender. Eu estou como juiz. E vai chegar esse dia para nós, tá, irmãos? Vai chegar esse dia. Esse dia pode ser muito mais breve de que a igreja espera. Pode ser muito mais rápido do que nós estamos esperando. Aí nós vamos ver aqui Jesus Cristo agora como juiz. Apocalipse, capítulo 21, 11 ao 15, como juiz, 11 ao 15. Diz assim: e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Vai prestando atenção, irmão, que maravilha. Como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nelas o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso é onde nós vamos morar, tá, irmãos? E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e os seus muros. Já chegou no 15, né? E a cidade estava situada enquadrado. Isso aqui não interessa mais para nós, mas para entrar nessa cidade, irmãos, lá vai ter um juiz. Lá tem um juiz. 21, 11 ao 15 que nós lemos. E esse juiz é Jesus. Lá não vai. O irmão Antônio não vai chegar lá e dizer assim: Senhor, o senhor sabe, né, que eu andei na tua presença. O senhor sabe, né, Senhor, que eu orei para o enfermo. O senhor sabe que eu visitei os doentes, Senhor. O senhor sabe que eu fiz isso? Sabe que eu fiz aquilo? Mas pode, irmão, pode nós perder tudo que está nessa cidade. Às vezes a pessoa aqui briga por causa de coisa aqui nessa terra, achando que vai morar aqui 1 milhão de anos, 2 milhões de anos. Mas não, esse é o lugar que nós vamos morar. E aí Jesus vai dizer, e essa que é a palavra que dói, irmãos. Essa palavra dói. Quando ouvir essa palavra que Jesus vai dizer: apartai de mim, vós que praticai iniquidade, eu não te conheço, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irmão, isso aí é que nós temos, guardar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Nós precisamos guardar com sabedoria, guardar com inteligência.
Eu vou parar até um pouco nisso aqui, para mim dizer aqui, né, nessa coisa aqui, o que o salmista diz. Davi disse no Salmo 25, 15, é o que nós precisamos, irmãos, de tirar os olhos das coisas aqui passageiras, irmão. Tirar os olhos de quem vai ganhar ou quem deixou de ganhar. Quem vai resolver o problema, os nossos problemas, é Jesus. Chama Jesus, não é o homem. Onde está a nossa esperança? Aqui o salmista diz, no Salmo 25, 15, ele diz assim, ó, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Isso é sério, irmãos. É Ele que tira os nossos pés da rede, porque Satanás está minando essa terra, irmãos. Está armando rede para todo lado. É o laço do passarinheiro. Está armando para poder, e tem muitos caindo, irmãos. O servo de Deus é inteligente, irmãos. Sabedoria, sabe aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O servo de Deus é sábio, irmãos. Eu peguei uma coisa aqui, um versículo aqui, irmãos. Na hora que eu estava vendo o jornal, aí eu peguei a minha Bíblia. Até vou abrir aqui na Deuteronômio 27. Deus me levou lá nesse Deuteronômio 27, tá, irmãos? Aí eu falei assim, meu Deus, longe de mim, não, da onde o Senhor me tirou, eu sou muito grato. Eu comecei a falar com Deus, irmãos. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui. Cada um de nós tem uma escolha, tem ou não tem? Quem acredita que cada um de nós tem uma escolha, um livre-arbítrio? Pois é, Deuteronômio 11, 26, o Senhor Deus diz assim, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Mas nós vamos ler aqui, que me interessa mais, é isso aqui para o cumprimento. Deuteronômio 27, no monte, fala do 11, fala do monte Ebal. Monte Ebal era onde foi os filhos de Jacó. Eles lançou a maldição naquelas pessoas que não cumpriam o mandamento do Senhor, que andava segundo os seus próprios caminhos, justamente fazendo o que lá na cidade, Monte Alto, fazendo o que as pessoas estavam fazendo. Então ele começa aqui a derramar uma maldição, e no 15 fala assim, Deuteronômio 27, 15 diz assim, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artifício, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá, amém. Quer dizer, assim seja. É maldito mesmo. Aquele que fazer isso é maldito mesmo. Amém por isso. Porque, irmãos, é o que mais fere o coração do nosso Deus, irmão, é isso aqui. Quando a pessoa chega a libertar, irmão, disso aqui, aí já está meio caminho andado para Jesus. E às vezes, eu vou repetir, pode a pessoa receber um milagre? Pode, eu não duvido não. Mas um milagre, uma cura da carne, mas da alma e do espírito, jamais.
Aí tem escolha, a bênção e a maldição. Não que a bênção ou a maldição venha do monte, mas tudo tem uma escolha. Aqui nós viemos aqui, 28, o pastor Moisés pregou num domingo aí de manhã, ele pregou isso aqui. A bênção, quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, e a maldição, quando deixar de ouvir a bênção de Deus. Não que seja o monte, irmãos. Nós pegamos aqui, já estou quase encerrando para nós orar, nós pegamos aqui, às vezes nós interpretamos aqui que nós estamos lendo de um modo errado. É igual muitos falam que Sansão, a força do Sansão estava no seu cabelo. Não fala? Já viu muita gente falar isso? E não era no cabelo dele, não, irmão. Era na obediência, na fidelidade a Deus. Que ele era nazireno, consagrado Deus do ventre. E a mãe deles, o pai, fez um propósito que não ia passar navalha na cabeça dele. Então, quando ele contou para Dalila isso, ele perdeu a força. Mas não é no cabelo, não é porque cortou o cabelo, é porque ele desobedeceu a Deus. A mesma coisa, o Salmo 121, só para me esclarecer aqui, tá, irmão? Que não é monte que determina, não. Não é um monte que determina, não. Nós já escolhemos muito monte para fumigar na chácara, em monte, né, pastor Moisés? Naquela torre lá de chácara lá, e uma outra vez a gente foi lá só para orar naquele monte. Nada, irmãos. Deus é monte, é Deus de monte, mas é Deus de vale também. Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus é monte, é Deus de quem invocar Ele em espírito e em verdade. O Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. Para os montes. Pronto, ponto. Quando nós levantamos os olhos para o monte, nós estamos levantando os olhos, é porque Deus está no lugar alto, é porque o caminho do justo é para cima. Então, quando nós estamos com nossos olhos olhando, é porque nós estamos olhando para onde nós vamos. Elevo meus olhos para o monte. Mas de onde que vem o socorro? De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que fez o céu e a terra. Vem do monte socorro? Não, vem do Senhor. O Salmo 133, 3, diz assim, que lá o Senhor ordena a sua bênção. Nós vamos ler que é mais fácil. Como o orvalho, como de Hermon, é um monte, que em volta de Jerusalém, Monte Sião, o Monte Hebron, e esse monte aqui, Ebal, esse monte Gerizim, tudo é em volta de Jerusalém. Por isso que Deus falou assim, como os montes estão em volta de Jerusalém, eu, Deus falando, eu, Deus, estou em volta do seu povo. Então não é um monte, irmão. Não é um monte que vai determinar a bênção ou a maldição. Que vai determinar é a obediência a Deus. Aí ele continuou aqui. E como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes Sião. Porque ali, vai prestando atenção, irmão. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, irmão? Não é um monte que vai determinar, não. Quem determina é o Senhor. E Ele está à roda de quem o teme, de quem obedece, de quem vive o verdadeiro cristão, que faz a diferença entre o justo e o injusto. Porque você, nós temos a justiça de Deus na nossa vida. Eu ia contar aqui, mas o nosso tempo já se foi. Nós precisamos também orar. A nossa missão aqui é orar. Então nós precisamos orar. Mas
eu ia aqui dizer o seguinte, que nós precisamos, eu também, tá, irmãos? Não é só a igreja, nós precisamos ler mais. O profeta do Senhor falou, cuidado que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Amém, irmãos? Você ora do jeito que você quiser, ou sentado, ou em pé, do jeito enjoelhado, o Senhor quer ouvir. O Senhor quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir o que você precisa, fala com Ele. Isso que é importante na nossa vida, entendeu? Nós falar, aquele cego, Jesus perguntou, e quer que eu faça? Que eu veja. Que eu veja. Então nós temos que falar com Deus aquilo que nós estamos aqui para buscar. Fala com Deus nessa hora. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Ele está aqui. Ele está aqui nesse lugar. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo sim. Seu nome é Jesus. Eu amo sim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és Deus, meu Pai, Tu és Deus de monte, mas também o Senhor é Deus de vale. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, Pai, que Te adorem em espírito e em verdade. O Senhor procura os fiéis da terra, Senhor, para que habita, Senhor, contigo, meu Deus. E nós queremos, meu Pai, manter essa fidelidade contigo, essa comunhão contigo, meu Pai, porque nós sabemos, Jesus, que sem Ti, Senhor, nada nós podemos fazer, meu Pai, se nós estamos aqui, meu Pai, porque o Senhor nos justificou lá na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu a nossa morte, Senhor, para que nós pudéssemos viver a Tua vida, a vida do Senhor, meu Pai, uma vida, Pai, de glória, uma vida em obediência a Deus. Disse, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Senhor, que o Senhor tenha, meu Pai, vendo em nós a mesma virtude do Teu Filho Jesus, meu Pai, porque Jesus disse, aqueles que creem em mim, farão minhas obras, e obras muito maiores ainda farão. Que o Senhor venha usar, meu Pai, a Tua igreja, Pai, que o Senhor venha manifestar a Tua graça, meu Pai, em toda a área da nossa vida. Que o Senhor vem, meu Pai, nos ajudar, meu Pai, a vencer a adversidade da nossa vida, Pai, porque nós buscamos, meu Pai, nós buscamos estar na Tua casa, Pai, como diz o salmista, disse, meu Deus, todos os dias da nossa vida, para completar, meu Pai, a beleza, para contemplar a beleza da Tua formosura, meu Deus, e para que no dia da adversidade, Senhor, Senhor, nós habitamos, Senhor, no Teu tabernáculo, Senhor. O Teu tabernáculo, meu Pai, é a Tua palavra que nos consola, porque o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, porque o céu é o Seu trono e a terra é o estrado dos Teus pés, meu Pai. Que o Senhor venha socorrer, meu Pai, a Tua igreja, venha manifestar, meu Pai, a Tua graça, venha manifestar, meu Pai, com unção, meu
Pai. Senhor, unção de fogo, unção que despedaça o jugo, unção, meu Pai, que tira de nós o eu, que não deixa, meu Pai, que nós gloriamos em nós mesmos, mas olhamos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus querido, toma cada vida nas tuas mãos, toma a vida, Senhor, dos nossos familiares, Deus, que ainda estão, meu Pai, esperando, meu Pai, esperando em ser carregado por uma, Senhor, imagem que precisa ser carregado pelos outros, mas é o Senhor que nos carrega, meu Pai, é o Senhor que nos toma no braço, Senhor, como um cordeirinho, e nos conduz, meu Pai, ao regaço, Senhor, nos conduz, meu Pai, para cuidar de nós, porque, Senhor, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e não segue, meu Pai, outros pastores. O Espírito Santo, nós temos o selo de propriedade do Senhor, meu Pai. Nós não pertencemos mais a este mundo, nós não somos mais deste mundo, Senhor. O nosso desejo é estar contigo, meu Pai, porque, Senhor, é muito melhor do que estar contigo, meu Pai. Senhor, nós já vivemos a tua promessa, Pai, porque a tua promessa, meu Pai, ela se cumpre em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus de poder, ó Pai, conforme foi ministrado aqui nesta noite, meu Pai, no coração de cada irmão, ó Pai. O nosso socorro não vem do sol, o nosso socorro não vem da lua, o nosso socorro não vem dos mares, o nosso socorro não vem dos montes, mas o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus de poder, nesta noite, meu Deus, meu Pai,